Eu não sei porque eu ainda me surpreendo com a ideia de, meu Deus, eu vou descansar e de repente eu tô com um projeto finalizado. Mas é o meu jeitinho, eu de repente me empolgo e faço as coisas, né? Eu fiz o verso das cartas, eu passei um tempinho tentando entender o que eu queria fazer com esse verso, como que eu poderia ajustar ele pro projeto para que ele fizesse mais sentido, né? Porque eu sentia que ele tava muito desconectado, a parte de trás com a parte da frente da carta. Então eu precisava dar uma ajeitada nisso, precisava também tirar aquele rosa que tava me incomodando, que apesar de fazer sentido dentro do contexto tolo, garotas mágicas, eu não tava achando agradável, o fundo eu não tava achando agradável e tinha essa questão de juntar as duas coisas. Eu acho que eu consegui chegar no resultado. Passei um tempo ajustando várias vezes, mas eu cheguei no resultado. A primeira versão era assim, bem mais detalhada, um pouco mais divina, porque tinha várias asas, né, meio anjo bíblico. O fundo era rosa e tinha esses losangos por conta do tolo, que era meio que a força motriz do meu baralho. E ele não tinha linhas, né? Eu depois tinha adicionado esses tracinhos pra combinar um pouco mais, mas ele ainda não tinha combinado totalmente com o projeto. Aí quando a gente vem pra nova versão, eu acho que ela faz tão mais sentido com a parte interna. Ela tá bem mais cartunesca, mais simples porque não é tão divino. Eu fechei o olho porque a gente não tá enxergando, né, o que tá nas cartas ainda. A gente vai enxergar, então o olho ficou fechado, né? O símbolo, ele é basicamente o mesmo, só que mais simplificado e menos angelical. Eu escolhi o azul porque aparece o desenho de cartas em algumas cartas que são azuis e ele representa essa parte de se olhar para si, né? Olhar o interno. E se vocês forem ver, ele tá pulsando, mas ao mesmo tempo ele tá se afunilando, né? Como se a gente tivesse entrando num portal. Ele também tem essa forma circular porque eu queria que ele remetesse a um espelho, porque o baralho vai ser um espelho do consulente, o espelho de quem está lendo. E, gente, ficou tão bonitinho. Ai, tô muito feliz. Tem conceito, tem cores mais agradáveis e tem mais coesão com o projeto. É isso que eu queria. Agora eu quero imprimir uma versão do tamanho real desse fundo com as cartas para ver como é que vai ficar a junção mesmo dos dois. Mas numa folha cabem 3 cartas. Então acho que eu vou esperar para fazer uma terceira e aí eu imprimo 3. Não que seja necessário, né? Eu posso só imprimir as duas também. Se eu não conseguir fazer uma outra carta em breve, eu vou só imprimir. Aí eu comecei a trabalhar com as cartas no computador, coloquei elas aqui para me organizar e cheguei num dilema, porque eu sempre fiz as cartas com as bordas. Mas na hora que eu fui substituir a imagem de trás, eu de repente substituí a versão errada, a versão que eu fiz para minha impressão, né, com a minha assinatura e sem a borda. E, gente, eu gostei. As duas têm seu charme. Uma traz mais unidade visual, né? Traz facilidade na hora de adicionar os textos e os números e também ajuda na hora de fazer os cortes. Mais fácil de fazer os cortes. Porém, essa versão aqui, ela ficou mais bonita visualmente e ela expande, né? Ela é como se a gente conseguisse se aprofundar mais na carta. Não tem nada atrapalhando o significado dela, não tem nada nos distraindo de toda a complexidade que é a carta. Então, as duas versões me gostam. As duas versões. Eu realmente não sei montar uma frase, né? Eu gosto das duas versões e eu não sei o que fazer. Eu aceito opiniões, mas não vou ficar calado. Mas sério, eu não sei o que fazer ainda, não tenho uma ideia. Talvez eu faça uma outra versão de borda mais simples, para que eu consiga unir as duas coisas. Não sei ainda. No dia que eu terminei o último vlog, eu entrei numa exaustão tão grande porque deu alguns erros na hora de editar. Eu precisei regravar vários trechos e daí por isso que eu pensei que eu não ia fazer mais nada. Finalizei o vlog para conseguir postar para vocês ainda na segunda-feira. Postei atrasado e de repente à noite, um pouco mais depois, foi quando eu finalizei este verso da carta, né? Aí no dia seguinte
eu comecei a trabalhar no projeto, mais a parte escrita. Eu acho que essa é uma parte complicada para os vlogs, que é a parte onde eu começo a organizar a parte escrita e a parte estrutural do projeto, porque não tem muito de novo que eu possa mostrar. E não tem muito que eu possa mostrar também. Visualmente não tem nada muito legal ou interessante sendo construído. É eu digitando palavras. Então, tem muito disso dentro do projeto. Eu vou ter que fazer muito disso. E eu tenho que ver como é que eu vou organizando isso nos vlogs. Inclusive, pensei sobre como que estava a minha cabeça sobre continuar o projeto e fazer outras coisas. Porque eu quero fazer outras coisas, mas ao mesmo tempo eu tô focado no projeto e eu quero fazer mais coisas do projeto, mas ao mesmo tempo pros vlogs. Se todo vlog eu parar pra fazer uma carta nova, será que isso é interessante? Porque na minha cabeça antes não era, quando eu gravava lá no ano retrasado, e daí parei, e daí depois continuei, eu tentava pensar em outras coisas que não fosse falar sobre carta em toda vlog, porque basicamente se torna a mesma coisa, mesmo que seja diferente. Mas como o canal ele precisa ser um impulsionador para mim dos meus projetos e servir como um reflexo para vocês, para os projetos e ideias, e fazer uma companhia também, né? Ele tem outros motivos para existir do que olha para mim, olha que legal, eu crio vídeos. Então, talvez eu faça isso mesmo, continue com o projeto, não fique pensando tanto no conteúdo como criador de conteúdo, como novidade, e sim seguir fiel no que eu defini pra mim do que seria o canal e do que ele representaria pra mim. Principalmente agora que eu tô nessa jornada de gravar toda semana, ele precisa funcionar de um jeito que funcione. Como é que isso, né? Mas enfim, eu organizei muita coisa do escrito e é muito engraçado o quanto leva tempo isso, porque se eu olho o que eu fiz, eu basicamente organizei a página do tolo, organizei a página da transformação, que são as duas cartas que eu terminei, deixei elas prontinhas, né? Não só os significados, mas também fiz a junção com todas as cartas, né? Se eu tiro o tolo com a transformação, o que significa? O tolo com a imperatriz, o que significa? E se for o contrário, vai mudar também. Então eu tô organizando todos esses textos para que faça sentido. Gente, são 1094? Não lembro o número exato, mas é basicamente isso. De combinações, só de juntar uma cartinha com a outra. Mil e poucas significados que eu preciso colocar. É muita coisa. Fora, tipo, uma leitura completa e complexa, né? Isso é muito interessante. Eu tô muito empolgado real com isso. E daí eu fiz também os caminhos de leitura, organizei como é que vão ser as leituras. Era uma coisa que eu tinha planejado no último vlog, né? Eu tinha começado a fazer esses testes, fiz algumas versões diferentes, organizei todos esses textos e deixei ali preparadinho com o texto também de apresentação do projeto, o texto de apresentação das leituras, uns disclaimers. Foi basicamente esses textos que eu fiz. Não é tanta coisa, mas ao mesmo tempo é muita coisa. Eu também fiz os roteiros dos 2 vídeos e de um vídeo extra, então deve ter já esses vídeos, ou pelo menos um deles deve estar no canal, né? Um vídeo curto. Eu ainda quero escrever essa semana a história base que desenvolve esse baralho, né? Ele não é uma coisa tão técnica. Eu quero que tenha outros materiais extras nesse livro de informações. E uma das histórias extras justamente é a história desse mundo, o que ele representa, porque a Arcana Mágica não é só um baralho, né? Ele tem uma história, ele veio de uma história, né? Inicialmente ele era uma história em quadrinhos, um livro, que eu meio que abandonei esse projeto, mas eu quero trazer um pouco disso pro desenvolvimento do livro também. Eu quero que tenham informações dessas, eu quero que vocês mergulhem nos conceitos que eu criei para esse baralho. Criar esse projeto com Garotas Mágicas surgiu simplesmente porque eu gosto de Garotas Mágicas. Aqui no cantinho tem meus mangás de Madoka. Eu gosto desse universo, principalmente quando a gente teve várias versões de Garotas Mágicas com sentimentos, sofrimentos, uma depressão. Eu gosto dessa vibe, dessa energia, e eu queria fazer isso na minha história e depois eu queria continuar trazendo isso no baralho. Mas hoje eu vejo o quanto uma garota mágica é um ser simbólico que faz muito sentido para um conceito de cartas.
porque ela é um ser que vai se modificar a partir da carta e ela vai entrar neste outro mundo místico e se desenvolver, crescer, aprender muito mais coisas do que ela poderia ter aprendido se ela não tivesse contato com aquilo, descobrir que existe muito mais além daquilo. Então, dentro do conceito, tá fazendo tão sentido, e quando eu escrever ali a historinha vai fazer muito sentido também, né? As garotas mágicas, elas são seres que elas acabam deixando de serem pessoas e elas acabam sendo figuras representativas dos seus próprios arcanos, né? Elas aceitam mergulhar nesse espelho e ir para este outro mundo para elas servirem de apoio pra gente se descobrir. Esse é o conceito base de Arcana Mágica e tô empolgado com o que eu tô escrevendo, tô com vontade de escrever mais coisas, tô com vontade de continuar a fazer as cartas e finalizar mais cartas. Eu espero que essa empolgação perdure, porque esse é o maior desafio, se manter empolgado, continuar com vontade, fazer além da empolgação também, né? Mas mais difícil é continuar empolgado, porque trabalho, vida, etc. E o tempo que vai levando as coisas, às vezes dá uma desanimada. E eu quero continuar animado, porque eu acho que esse projeto tá ficando muito, muito, muito legal. Mas não é só isso que eu quero fazer, eu não quero passar a semana toda fazendo só Arcana Mágica. Sim, eu tô conseguindo gravar no início da semana, dessa vez, não só no final de semana. Então eu quero ver se eu consigo fazer umas outras coisinhas também, porque eu quero essa vibe casa que eu falei pra vocês. E eu quero focar mais na parte escrita do que na parte de desenho e fazer alguns testes. Enfim, a gente vai vendo o que vai acontecendo durante a semana, mas agora eu tô atrasado pra trabalhar, então eu tô indo trabalhar. Eu tenho que desligar o computador. Eu consegui fazer o que eu tinha prometido, a versão portfólio junto com o meu currículo, né? Inicia com essa página aqui. Aí eu já vim pra página de Arcana Mágica, que eu tinha pensado em colocar, na verdade, o jogo do Melman, né? Mas por que não então usar o Arcana Mágica, já que eu já tenho pronto? E daí eu não fico mais enrolando, porque eu tava meio que esperando fazer o negócio do jogo pra poder fazer isso daqui, né? A versão em inglês disso e tal, e tudo junto. E daí ficou assim, com alguns projetos que eu fiz ao longo do tempo, uns projetos que eu acho mais legais, né? Um pouco de redes sociais, as capas de livro. E esse ficou o projeto. E, gente, acho que ficou tão bonitinho. Corta pra eu sendo a última pessoa da agência só pra poder gravar esse vídeo. E eu também trouxe o meu baralho hoje pro trabalho pra poder fazer tiragem pra algumas pessoas. Tirei pra 2 pessoas. E as tiragens foram diferentes entre si e foram diferentes da tiragem que eu fiz pro meu amigo. Então eu consegui ir testando uma gama de tiragens diferentes, vendo se funcionava, se não funcionava. E funcionou, foi muito legal fazer a tiragem e ver que o mapa que eu montei para fazer essas tiragens funcionou e fez sentido. Não só isso, mas eu acho que eu fiz um bom trabalho de interpretação, entendendo os significados das cartas, e eu acho que pode parecer engraçado porque fui eu que criei esse baralho, mas uma coisa é eu ter criado significados, outra é eu entender e conseguir adicionar eles em contextos e entender como funcionam as junções deles, fora que isso daqui ainda tá em fases iniciais, né? Então eu tô aprendendo e desenvolvendo o meu baralho enquanto eu faço esses testes também. Teve um momento das tiragens que caiu a carta do eremita numa casa onde era definição de prioridades, se a pessoa ia agir ou não. E foi muito engraçado porque o primeiro pensamento que eu tive com essa resposta era que não era para agir agora, né? Porque o eremita fala sobre reclusão. Mas eu parei no momento, analisei um pouco mais e percebi que não, ele é um momento de agir, porque o eremita ele tá agindo. A reclusão dele, pelo menos no meu baralho, nos meus significados, a reclusão dele é para que ele tenha autoconhecimento. Óbvio, tudo depende de contexto, pode ser só reclusão mesmo. Mas dentro daquele contexto fazia sentido que aquele era um momento sim de agir, mas não um agir externo, era para fazer coisas para os outros e sim começar a trabalhar em si para poder fazer aquilo que deveria ser feito, que contexto da tiragem, né? Que daí eu também não vou abranger tanto e falar como é que foi a tiragem e quem que tirou e etc. Mas esse ponto em específico eu acho interessante. Porque isso, baralho, o oráculo, é contexto.
entender o contexto faz toda a diferença para poder fazer uma leitura. Gente, sério, tá sendo muito legal, mesmo com esses desenhos horrorosos aqui, tá funcionando, tô conseguindo fazer tiragens e perceber que as coisas que eu tô construindo estão funcionando e fazem sentido no produto final é muito legal, porque uma coisa é eu pensar sobre os significados e montar ali, fazer um negocinho. Outra é ver isso funcionando na prática, porque isso daqui é pra funcionar na prática, né? Então, muito legal mesmo. Eu tô real muito empolgado, eu espero que eu consiga fazer uma nova carta nesse fim de semana pra conseguir imprimir elas, né? Mas eu tô louco pra ver todas as cartas prontas na real, porque eu tô muito empolgado de verdade com esse projeto. Eu não consegui fazer carta nova, então eu tô aqui imprimindo as cartas que eu tinha feito. Mas eu fiz isso daqui que não era nada planejado, porém dessa sensação de projeto pronto, eu consigo visualizar como é que vai ficar quando eu terminar de fazer o baralho inteiro. Eu acho que fazer esses vários caminhos, fazer várias etapas do projeto e não só focar em carta, dá essa sensação de que eu realmente tô andando e eu consigo visualizar como o projeto vai ficar no final, o que me empolga mais. Eu tô feliz com o projeto e não só com as cartas que eu tô fazendo, e isso é muito legal. Quando eu falo que não era planejado, é porque realmente não era planejado. O que eu tava fazendo era a nova versão da logo, porque a logo antiga estava muito feia, tanto que eu não usei ali no meu portfólio, e eu quase desisti de fazer o portfólio na real por conta dessa logo, e daí eu pensei, não, estamos enrolando demais, vamos resolver isso daqui. Fiz uma versão simples, tentei dar uma modificadinha, mas não dava muito tempo, fiz o que pude. Não gostei muito na hora, porém alguns dias depois eu realmente comecei a gostar da forma como tava, mas não tava 100% ainda, e por isso eu comecei a desenhar a logo nova com alguns detalhes, algumas letras diferentes, mas seguindo a base da logo que eu fiz no meu portfólio. E daí quando eu terminei aquilo e passei pro computador, eu vi que ela não tá também 100%, ela não tá muito ajustada, mas talvez eu mantenha desse jeito mesmo, porque ela tem essa carinha de artesanal, não precisa ficar tão perfeito e reto, né? Ou talvez eu faça uma versão um pouquinho mais reta. Não decidi ainda, mas daí eu comecei a mexer na logo, mexer em alguns testes, fui colocando alguns textos em cima pra ver como é que ficava, e quando eu vi, eu tinha feito a caixa de Arcana Mágica, o que é legal porque eu já imprimi, já vi como é que fica e ela realmente ficou legal, e eu consigo guardar as cartas quando ficarem prontas aqui. Então aqui na capa é Sistema Oracular Arcana Mágica, um olhar para dentro de si, e feito por Bian Felipe. Nas laterais só a logo de Arcana Mágica, e na parte de trás tem esse texto aqui, que eu tinha escrito no meu Notion como manifesto da minha marca, né? Do tolo ao todo, suas escolhas e aprendizados constroem uma jornada grandiosa revelada neste oráculo. Arcana Mágica é um oráculo de cartas independente. E o meu arroba, né, para as pessoas acompanharem o meu trabalho e saberem como o projeto foi feito. E aqui na tampa que os olhos das estrelas se abram para você, por conta do verso das cartas tem aquela estrela de olhos fechados, que eu falei todo o conceito do verso para vocês. Vou aproveitar e cortar aqui as cartas para adicionar na caixa. Então a gente tem prontas a carta número 0, o tolo, e a carta número 26, a transformação, que eu vou guardar na nossa caixinha e fechar. Olha como o verso ficou bonito, e eu fiz daquele jeito que não importa a posição, vai continuar da mesma forma, mesmo que eu não tenha colocado no meu sistema que vai ter cartas viradas para cima ou para baixo com significados diferentes, né, como o tarot tem, e no Lenormand, por exemplo, não se usa esse tipo de sistema e eu não vou utilizar no meu sistema, mas eu acho que esse padrão funciona, fica bonito e também dá liberdade para quem quiser fazer esse tipo de leitura invertida, mesmo que eu não tenha colocado significado invertido dentro do meu livro de significados. Ainda assim a pessoa pode se virar se ela quiser, né? Então eu gosto de poder dar opções, mesmo que eu não esteja dando todas as opções, que eu possa dar opções. Fez sentido pra vocês? Pra mim fez sentido. Eu queria ter feito mais coisas, mas eu simplesmente não tava com vontade de trabalhar nesse final de semana. Eu fiz isso daqui, que eu acho que ficou muito legal, mas não consegui fazer todas as outras coisas que eu tinha planejado pra fazer durante e agora no fim da semana, né? Então esses projetos Vibe Casa vão ficando pra outros vlogs, e eu não sei
qual vlog, talvez o próximo, talvez no futuro, não sei, se inscreve pra poder saber. Também não gravei os vídeos curtos que eu tinha feito o roteiro e eu acho que eu não vou gravar por agora. Eu falei que já tinha postado, que ele já deveria ter postado pelo menos um, mas eu não tô afim de gravar agora. Eu acho que eu vou pelo menos fazer 5 cartas antes de começar a gravar, ou ver o que eu quero fazer, ou fazer algum planejamento de conteúdo para esses vídeos curtos. Não sei ainda o que de fato eu vou fazer. Eu lembrei uma coisa sobre as tiragens, que eu fui elogiado pela contação de histórias que as cartas traziam e como aquilo auxiliava no entendimento dos significados, e realmente facilitou para mim na hora que eu fui dizer o que as cartas significavam, interpretar os significados dentro daqueles contextos, e caíam essas cartas que eram complementares ou antagonistas. Era mais fácil de eu explicar e eu conseguia contar pequenos trechos de história que facilitavam o entendimento da outra pessoa também. Do tipo a tentação e as escolhas, que elas são cartas antagonistas, então a tentação ela também pode falar sobre não escolher, e quando a gente faz más escolhas a gente cai na tentação. Ou o tolo que chega no todo, então a gente vai falar sobre uma jornada, sobre uma construção de algo. Essas cartas que contam uma história fora do baralho, além dos significados, elas acrescentam, elas enriquecem o baralho e facilitam a leitura. Eu não achei que eu ia ficar tão orgulhoso e com tanta vontade de ver isso pronto. E a melhor decisão que eu tomei foi ter abandonado a ideia de tarô, tirado esse limite e essa coisa meio mecânica, né? Que eu basicamente estava só criando conceitos em cima de algo. Não que eu esteja inventando a roda também, né? A carta que inicia a jornada se chama tolo, continua a mesma coisa. Eu não tô criando um sistema revolucionário que nunca existiu e que os significados são totalmente novos. Não, eu tô me inspirando tanto no tarô, quanto no Lenormand, quanto em outras contações de história para poder desenvolver o meu próprio baralho, né? Mas tirar esse limite de que eu preciso seguir exatamente aquilo, aquela regra, eu preciso fazer com que a pessoa olhe para o baralho e se lembre do tolo, do baralho original, para que seja fácil para ela aprender ali e não se atrapalhar com os significados, porque já tem ali uma coisa estabelecida. Sair disso facilitou muito a minha vida, me deixou muito mais satisfeito e faz com que eu consiga explorar muito mais outras coisas dentro desse projeto, explorar minha criatividade, explorar minha vontade de criar também. Isso tudo tem a ver com a própria jornada que eu comecei aqui no canal quando eu voltei a fazer vídeos, com o meu objetivo, que era explorar coisas, me explorar criativamente. Então Arcana Mágica tá sendo uma exploração muito melhor do que um tarô. Ele tá sendo o meu oráculo de exploração, ele tá sendo o meu reflexo pra vocês. A minha voz já tá indo embora, então eu acho que tá na hora da gente encerrar esse vlog por aqui, mas eu quero saber o que vocês estão achando desse projeto, se vocês estão gostando de acompanhar, o que mais vocês querem ver, o que vocês querem saber sobre a Arcana Mágica pra eu mostrar nos próximos vlogs. Não vai ter muita coisa de diferente que eu possa fazer sobre esse projeto, porque a base dele é essa, né? É essa coisa que vocês estão acompanhando. E eu tô gostando de ver o feedback, eu tô gostando muito, muito, muito de fazer isso, e eu tô louco pra ver isso pronto de uma vez, mas eu, ao mesmo tempo, eu tô amando a jornada de fazer ele. Eu tô usando muito a palavra jornada hoje, né? Enfim, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa seu like e eu vejo vocês na próxima semana.